Estamos começando mais um Arqueologia em Ação, hoje com a Célia Boiadi. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada por me convidar, obrigada. Posso ler o seu? Célia, o que é a arqueobotânica? Bom, a arqueobotânica é a linha de pesquisa que trata da recuperação e análise de vestígios, de restos de planta encontrados em contextos arqueológicos. Então, quando a gente faz a análise desses vestígios arqueobotânicos, como a gente chama, a gente descobre informações importantes sobre as plantas que eram comidas por um grupo do passado, as plantas que eram usadas com fins medicinais, para construção, como material de combustão, enfim, para uma série de coisas. E também a gente consegue ter informação muito valiosa através das análises arqueobotânicas para reconstruções paleoambientais e para compreender um pouco melhor como era a interação dos nossos antepassados com o meio ambiente que eles viviam, como eles obtinham esses recursos, quais eram os recursos explorados. Quais são os vestígios botânicos mais estudados pelos? Bom, os vestígios arqueobotânicos, eles são divididos em basicamente dois grupos. Os macro-restos de plantas, né, os macrovestígios, e os microvestígios. Os macrovestígios vegetais, eles são restos macroscópicos de semente, de fruto, de flor, de raiz, de diversas partes das plantas, que são preservados no sítio arqueológico, principalmente por carbonização, mas também a gente tem outras formas de preservação, como a dessecação, o encharcamento. Mas esses restos, como eu falei que são macroscópicos, eles são restos que você consegue detectar, consegue observar a olho nu, né? Isso não quer dizer que a gente, para fazer uma análise mais detalhada desse material, a gente não se utilize de outros instrumentos para fazer a análise microscópica do vestígio, né? E os vestígios microscópicos, os microvestígios, são aqueles vestígios que a gente precisa de algum instrumento, em especial o microscópio, para poder identificar, ver as características, que é o microvestígio com o qual eu trabalho, o tipo de vestígio botânico com o qual eu trabalho. Quais são os vestígios botânicos que se encaixam nessa categoria de microvestígios? Então, os vestígios mais estudados, né, os principais, são grãos de pólen, que é a estrutura reprodutora de alguns grandes grupos de planta, os grãos de amido, que é um tipo de microvestígio que está intimamente ligado à alimentação humana e animal, né, porque é a principal forma de armazenamento de energia da planta e as partes das plantas que acumulam amido é a parte que a gente busca mais na nossa alimentação. E os fitólitos, que são partículas mineralizadas que são produzidas pelas plantas. Esses três tipos de microvestígio, eles são mais úteis para a arqueologia, especialmente porque eles têm uma boa preservação, então em diversos contextos, em diversos tipos de ambiente é possível recuperar esses microvestígios. Tá certo que a gente tem diferenças de preservação dependendo de cada microvestígio. Mas a gente também tem outros microvestígios que como fragmentos de epiderme, né, fragmentos de tecidos de planta, células de sistema vascular, que também podem aparecer no material arqueológico. Mas eles não são, eles são mais frágeis, não se preservam tão bem quanto esses três principais microvestígios. Onde eles são encontrados? Bom, o tipo de material onde a gente costuma procurar esses microvestígios são os sedimentos dos sítios arqueológicos, em artefatos dos mais diversos tipos, artefatos líticos principalmente, são os artefatos que são mais tradicionalmente usados para investigar os microvestígios, mas também é possível encontrar depósitos desses microvestígios em artefatos feitos de osso, artefatos de concha, né? Recentemente saiu um trabalho sobre amido em conchas que eram utilizadas como raspadores de plantas, né? O que mais? No coprólito, que eu preciso explicar o que é coprólito? Ou não? Que são fezes fossilizadas, e no cálculo dentário, que na verdade é o meu objeto principal de estudo, que é o tártaro, né, aquilo que a gente tem, que se forma no dente
que é a placa bacteriana mineralizada, basicamente, né? Então, tudo que a gente come ou que a gente raspa com os dentes, a princípio libera micro-restos, e esses micro-restos ficam aderidos a essa placa bacteriana e conforme ela se mineraliza, esses vestígios ficam retidos nesse cálculo dentário, como a gente chama. Então, coprólito e cálculo dentário são fontes importantes de microvestígio. Também a gente consegue obter microvestígio, principalmente amido, em restos dessecados de alimento, em alguns sítios é possível isso, e em restos, às vezes até inteiros, de frutos, de pedaços de partes das plantas, né? No Peru é bem comum isso, no norte do Peru. Tem sítios que tem uma vastidão de macro-restos e a gente consegue obter desses macro-restos os micro-restos que servem como base para a gente fazer o estudo de outros materiais no sítio. Então, o que esses microvestígios nos ajudam a entender? Bom, esses microvestígios eles são muito importantes para a gente para a investigação de paleodieta, né, reconstrução de paleodieta, a investigação sobre a subsistência desses grupos do passado, especialmente o amido, né, nesse caso, investigação a respeito das origens do cultivo, dispersão do cultivo, histórico de domesticação de plantas, que mais? A gente também consegue ter informação muito útil estudando os microvestígios sobre hábitos e tecnologias do passado, né? Então, por exemplo, dando o exemplo do grão de amido, que é o que eu tenho mais familiaridade, quando os órgãos vegetais que são ricos em amido, né, os órgãos amiláceos, quando a gente processa aquele órgão vegetal, quando a gente prepara aquele órgão vegetal para, por exemplo, fazer o alimento, cozinhar e tudo mais, o grão de amido que está lá dentro, ele sofre modificações, né? E a partir da análise do padrão dessas modificações, a gente consegue fazer inferências a respeito do processamento, da forma de preparo daquele alimento, do processamento daquele vegetal. Então a gente pode ter informações interessantes sobre o comportamento humano a partir da análise do microvestígio. Especialmente os microvestígios eles são muito importantes porque existem sítios como os daqui da América do Sul em que os macro-restos vegetais eles são muito mal preservados. Então, a partir do momento que começou a se desenvolver e aplicar técnicas da análise de microvestígio nos trabalhos de arqueologia, a gente conseguiu recuperar informação que antes a gente não conseguia. Então, se recuou as datações mais antigas para uso de vegetais domesticados aqui na América do Sul, por exemplo, por causa dessas evidências vindas de microvestígios vegetais, né? Hoje a gente sabe que o fluxo de uso de plantas domesticadas, o fluxo das plantas domesticadas e a experimentação com a horticultura já acontecia aqui na América do Sul bem antes do que se imaginava, em torno de 9.500 a 7.500 anos antes do presente. Então, os microvestígios eles trazem informações muito importantes para a gente. Os riscos de contaminar as amostras em campo é muito grande. Quais são os procedimentos para evitar esse tipo de contaminação? Bom, na verdade a gente não consegue evitar 100%, né? A gente tem que tomar certos cuidados no campo. Então, a primeira coisa o amido, ele é um tipo de vestígio que está no nosso ambiente, no nosso cotidiano. Então, a gente come um monte de coisa que tem amido, a gente trabalha no nosso dia a dia com material que tem amido, então detergentes têm amido, shampoo tem amido, diversos tipos de produtos têm amido. Isso é um problema bem grande. Então, o que a gente tem que fazer é evitar que esse amido chegue no sítio. Então, por exemplo, como a gente se alimenta quando a gente está no campo, o ideal é que a gente não consuma e nem manipule alimentos próximo à área de escavação. Então, sempre o mais longe possível, sempre dar uma chacoalhadinha antes de voltar para o campo, antes de voltar para o trabalho,
tentar lavar a mão, fazer alguma coisa desse tipo, porque para evitar a contaminação, evitar que esse amido espalhe, né? Se você vai fazer coletas específicas de sedimento, por exemplo, o ideal é que, e até de artefatos, o ideal é que você use luva, use touca, tome algumas providências para que o que está perto do seu corpo não chegue no material que você quer levar para o laboratório. Para fazer coleta de sedimento, por exemplo, o ideal é que se use espátulas esterilizadas, né? E aí para cada amostra usar uma diferente, ou então colheres descartáveis, qualquer material que você possa coletar, mas que não tenha contaminação, ou que você não vai contaminar, passar de um para o outro, né? O microvestígio que está em um para outra amostra. Na coleta de sedimento, de artefato, por exemplo, o ideal é que você tente deixar o mínimo possível aquele artefato exposto, né? Então, assim que você retirou do campo, tentar embalar ele, evitar que as pessoas fiquem manipulando, ou então evitar deixar ele aberto na bancada, se você for fazer isso, porque às vezes ele tem sedimento que está úmido, né? E você não pode deixar esse sedimento mofar. Você coloca em saco plástico para tirar do campo, leva para um lugar onde o ambiente está mais controlado, onde você não vai ter um monte de vento e um monte de coisa entrando naquele saquinho, e deixa o saquinho aberto. Para ele, coloca uns saquinhos de sílica, por exemplo, né? Sempre que coleta o artefato, tentar deixar aquela camada de sedimento, pelo menos uma camada de sedimento que está mais aderida à superfície do artefato, porque aí o pesquisador responsável que vai fazer a análise desse material vai levar para sua bancada, aí ele vai coletar esse sedimento para fazer as amostras de controle e depois vai amostrar direto a superfície do artefato para as análises de microvestígio daquele artefato. No caso do cálculo, por exemplo, né? Você retira a mandíbula, retira os dentes que tem o cálculo, o ideal é não sair escovando o dente como as pessoas faziam antigamente, né? Então, evitar lavar o mínimo possível, né? Manipular o mínimo possível, evitar destacar o cálculo, porque já aconteceu de chegar para mim saquinho com o cálculo dentro, porque a pessoa destacou na hora que estava limpando, na hora da curadoria. E sempre tentar separar o material que vai para análise de microvestígio e não deixar ele no laboratório simplesmente aberto, exposto. É o jeito. Na verdade, tem protocolos para isso, para você evitar a contaminação em campo, né? Então, sempre quem for fazer isso, procurar esses protocolos antes de trabalhar. Mesmo com todo esse cuidado, eu imagino que tem um certo grau de contaminação. Não dá para ser 100%. Como vocês lidam com isso? A gente tem um pesquisador que fala que é virtualmente impossível acabar com a contaminação, né? Então a gente tenta ser o mais controlado possível, usar os protocolos com uma certa rigidez, protocolo para manter o laboratório o mais limpo possível, porque não é só no campo que a gente tem que evitar a contaminação, é no laboratório também. Então, limpar sempre as bancadas, tentar evitar que entre ar, que tenha fluxo de ar que pode trazer microvestígios de planta de fora, das regiões no entorno do laboratório, né? Porque às vezes tem lugares onde, próximo ao laboratório de análise de microvestígio, tem um restaurante. Então, mesmo que o pesquisador tenha todo o cuidado possível, se tem fluxo de ar, ele vai acabar tendo contaminação no laboratório dele, né? Descontaminar os instrumentos que você usa na sua rotina do laboratório. E também é ideal que se façam controles, né? Então, semanalmente, pelo menos, você mantém limpo o laboratório, faz a limpeza necessária, sempre antes de cada protocolo que você vai aplicar, limpa a bancada, limpa os instrumentos, mas também coleta amostras, tem protocolo para isso também, mas você tenta captar possíveis contaminantes em vários pontos diferentes do seu laboratório. Isso é um jeito de... E aí você sabe que aquilo que está aparecendo nas suas amostras controle, e se aparecer aquilo na sua amostra experimental, você sabe que tem grande chance de ser contaminação. Então isso é um jeito de, pelo menos, você ter um certo controle do que está acontecendo, né, do que você está observando. Evitar entrar com luva, por exemplo, luva cheia de amido. Antigamente, as luvas que a gente usava para fazer a análise, elas tinham talco. Hoje a gente tem luvas que não tem talco, elas não têm amido dentro delas. Então aconteceu um caso, não sei se posso contar aqui,
a gente estava no meio de uma aula com um monte de gente super feliz que estava achando amido em todo lugar, né? E aí a gente se tocou que o amido que a gente estava achando estava na luva. Era amido de milho que estava no talco que a gente usa para a luva não ficar grudando na pele, né? E aí foi banida a luva do laboratório. Hoje todo mundo sabe que mesmo as luvas que no rótulo diz que não tem talco, que não tem amido, o ideal é que você teste aquela marca de luva para ter certeza de que aquilo não está entrando com contaminante no seu laboratório. Sabão para lavar vidraria pode ter amido, alguns reagentes podem ter amido na composição. Então, amido é o contaminante principal, né? Mas também você pode ter pólen que entra junto com o vento, fitólito que pode entrar na sua roupa e coisas assim. É possível analisar microvestígios que estão em museu, em reservas técnicas de museu, que podem não ter tido tanto cuidado no armazenamento, na manipulação? A gente corre o risco de ter contaminação, né? Mas, na verdade, as reservas técnicas e as coleções de museu são lugares muito importantes para análise de microvestígios, porque, às vezes, você está trabalhando com um sítio onde os macro-restos a preservação era muito ruim, muito baixa. Ou então, mesmo que havia macro-restos naquele sítio, não houve uma preocupação numa coleta sistemática, né, numa amostragem sistemática daqueles macro-restos. E aí as escavações já se encerraram, não tem mais nenhuma etapa de escavação, e aí o que sobra é o material que está na reserva técnica. Então, acaba sendo a única fonte que a gente tem de informação sobre o uso de plantas, né? Esses microvestígios são os únicos vestígios diretos do uso de plantas por aquele grupo que você quer estudar. Então, você consegue obter informações muito, muito valiosas a partir da reserva técnica. No caso do cálculo, por exemplo, o cálculo, os micro-restos que estão dentro do cálculo, eles estão encapsulados, né? Eles estão teoricamente protegidos por uma matriz mineralizada. Então, a chance de contaminação ela é menor, né? Mesmo que você tenha contaminação da superfície daquele cálculo, hoje tem se desenvolvido protocolos para tentar eliminar aquela contaminação mais superficial, né? Mas você tem grandes chances de obter informação muito útil das plantas que eram utilizadas naquela época, né? Artefatos, por exemplo, artefatos que foram muito manipulados ou que estão lá sentados naquele... Sentados, fala assim em português? Que estão lá na reserva, estão acumulando pó, por exemplo, né? Tem gente que fala em... Assim, o que se faz tradicionalmente antes de fazer a amostragem para a amostra que vai ser tratada pelo protocolo que você usa, é fazer pelo menos dar uma limpadinha no artefato com uma escova macia e um pouco de água para você tentar tirar aquela poeira que ficou acumulada, por exemplo, né? Mas tem pesquisadores que hoje usam ar comprimido para dar uma soprada naquilo, no que está em cima, na superfície. Aí o que se comenta é que você está eliminando alguns depósitos de microvestígios antigos, né? Mas o que está mais na superfície sempre vai ter uma tendência a ser contaminação moderna. Então, mesmo que você elimine alguns depósitos de microvestígios, ainda vão ter outros microvestígios em fendas, em depressões, em regiões mais protegidas do artefato que você consegue recuperar e que tem menor chance de contaminação, digamos assim, né? Então, apesar do material da reserva técnica ser um material que tem uma chance grande de estar contaminado, porque a gente não tinha a preocupação que se tem hoje em dia, né? A gente ainda assim tem que recorrer a esse material porque é um material muito valioso, né? É o único vestígio direto que a gente tem das plantas, muitas vezes. Em sua opinião, qual a importância desses estudos para a ciência e para a sociedade? Bom, eu acho que especificamente os micro-restos, né? Eles são vestígios muito importantes porque a partir do momento, como eu falei anteriormente, a partir do momento que técnicas para análise de micro-restos foram desenvolvidas e começaram a ser aplicadas na arqueologia, a gente começou a ter acesso à informação que antes a gente não tinha. Então, existia um grande buraco nas informações a respeito do uso de plantas e principalmente no histórico de domesticação em muitas regiões do mundo, né?
os microvestígios, eles são importantes para a gente, né, para a arqueologia principalmente, porque a partir do momento em que se começou a usar essas técnicas de análise de microvestígio na arqueologia, a gente abriu uma janela de evidências que a gente nem tinha consciência, né? Apesar dos estudos de grãos de pólen eles já serem mais antigos do que os estudos de fitólito e de amido, a gente, em muitas regiões do mundo, né, aqui na América do Sul, na Austrália, na África, a gente tinha um verdadeiro buraco nas informações a respeito do uso de plantas, porque nessas regiões os macro-restos eles eram pouco preservados, né, os macro-restos vegetais. E então os microvestígios vegetais começaram a trazer um mundo de informações que a gente não tinha a respeito da história de domesticação das plantas, da produção de alimento, das origens do cultivo e da dispersão do cultivo, né? A gente também começou a perceber, principalmente através dos estudos de amido, que os nossos antepassados eles tinham uma porção maior do que se imaginava de plantas na dieta, né? Então, por exemplo, os neandertais ou até mesmo os sambaquis aqui no Brasil, né? Se acreditava que eles tinham, era muito importante na subsistência deles no caso dos sambaquis, o peixe, os moluscos, e no caso dos neandertais uma grande quantidade de carne. E a partir dessa possibilidade que surgiu da análise de microvestígios, o que se percebeu é que não só as plantas elas eram muito importantes, né, a porção da vegetal na dieta desses grupos era muito mais importante do que se imaginava ou do que se dava crédito, como eles consumiam uma grande variedade de plantas, né? Enfim, além disso, a gente também tem informações interessantes que têm sido obtidas mais recentemente a respeito do uso e do controle do fogo para o preparo de alimentos. Então, hoje se sabe até mesmo que os neandertais têm evidências de que eles comiam alimentos cozidos, né, comiam plantas que tinham sido preparadas com o uso do fogo. E isso muda bastante a forma como a gente vê a nossa linhagem, os nossos antepassados, né? Célia, para encerrar, você gostaria de falar alguma coisa a mais para as pessoas que estão descobrindo a arqueobotânica por esse vídeo e se interessaram? Eu acho que, como a gente estava conversando, a gente precisa de gente para trabalhar com vestígios arqueobotânicos, né? Ainda é uma área que está em franco desenvolvimento no Brasil. Principalmente a área de microvestígios, ainda tem pouca gente trabalhando com isso, a gente está começando, a gente está tateando e tem muita coisa para ser descoberta, muitos métodos que precisam ser desenvolvidos, padronizados até. Então é uma área que precisa de gente para trabalhar, é uma área que tem muito potencial no Brasil. E uma coisa que eu acabei não falando é que em outras regiões do mundo você tem lugares onde tem uma preservação muito ruim dos macrovestígios, mas aqui no Brasil principalmente isso acontece. Então tem muitos sítios onde a gente não tinha informação sobre o uso de plantas porque os macro-restos se preservam muito mal, ou também porque os macro-restos que se preservam em geral são por carbonização. Então as pessoas não sabiam coletar, não davam importância devida, né? Então hoje tem protocolos mais bem desenvolvidos, as pessoas podem fazer uma coleta mais sistemática desses restos. Então, não só na área de microvestígio, mas a área de arqueobotânica está crescendo no Brasil. Célia, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Bom, eu queria agradecer a equipe pelo convite, por dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre a arqueobotânica, falar um pouquinho sobre os microvestígios, muita coisa, muita informação, mas agradeço por esse espaço. Arqueologia em Ação que agradece a você.